aproveitar o gancho e falar do Botafogo, então? Vou falar do jogo Bora, aqui, né? que tem um duelo direto nesse G4 aqui. Botafogo e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino e Botafogo, confronto de líderes do Brasileirão se enfrentando neste final de semana. O jogo acontece quando mesmo aqui? Aqui é no domingo, às 4 da tarde, isso aí, né? Essa partida lá na Bia Bichedi. Frequentei muito na Bia Bichedi, muitas vezes lá. Não vou citar aqui, que todo mundo sabe, tem um lanche de linguiça maravilhoso lá, linguiça de Bragança, é espetacular. Histórico do confronto, que é curta, desde 1990, né? Os dois times se enfrentando apenas 22 vezes, 7 vitórias do Bragantino, 31,8%, 6 empates, 27,3%, e mais vitórias do time do Botafogo, são 9 vitórias do Fogão, 40,9%, 57 gols marcados nesses duelos, média de 2,6 gols por partida, 24 gols do Bragantino, 33 gols da equipe do Botafogo. Não adianta pegar os últimos 10 jogos, tá, Farol? Porque senão a gente tem que voltar lá para 98. O 10º jogo em 1998 não vai trazer aqui o histórico, né? Então vou pegar os últimos 5 jogos que fica melhor aqui. 3 vitórias do Botafogo, 1 empate e 1 vitória do Red Bull Bragantino. A última vitória aconteceu, o Botafogo venceu os últimos 3 confrontos, como está mostrando aqui embaixo, porque nós temos aí o Botafogo 2-0 nesse ano, no primeiro turno, né, um jogo lá no tapetinho do Newton Santos, e no ano passado foi 2-1 para o Botafogo, jogando no Rio de Janeiro, e depois foi 1-0, né, o primeiro jogo foi 1-0 para o Botafogo jogando em Bragança, e depois 2-0, e em 2020 o Bragantino venceu o seu jogo lá em 16 de novembro. Está completando aí quase 3 anos essa partida. Red Bull Bragantino, que é o quarto colocado neste momento, 58 pontos, 32 jogos, 16 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. No retorno, tem a segunda melhor campanha, 26 pontos, 14 jogos, são 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 67% de aproveitamento. É o sexto melhor visitante do campeonato. Aliás, o Red Bull Bragantino é mandante nesse jogo, que eu tô olhando visitante, tô ficando maluco aqui. O Red Bull Bragantino, que aparece aqui, tá vendo aqui, é o sexto melhor mandante, eu só escrevi errado, o sexto melhor mandante do campeonato. Ele teve 34 pontos ganhos em 16 partidas. Tá bem a equipe do Red Bull Bragantino. O Botafogo, porém, ainda é líder com 59 pontos, e eu faço um ainda bem forte, porque é isso que aparenta, né? São 18 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. O problema é a sequência de derrotas. O Botafogo é o quarto melhor visitante do Campeonato Brasileiro, 24 pontos, 15 jogos, são 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O problema é que isso aqui parece muito mais um recorte do passado. No retorno, é o 19º colocado. São 12 pontos em 13 jogos, 3 vitórias apenas, 3 empates e 7 derrotas, 31% de aproveitamento dos pontos. Faraó, é campanha de rebaixado, tá? Só o América é pior nesse retorno do Brasileirão. Então, a gente fica de olho. O América teve 1 ponto a menos, né? O América teve 11 pontos nesses 14 jogos que fez no retorno. O Botafogo tem o terceiro melhor ataque do Brasileirão, com 51 gols, de 1,6, mas no retorno, Farol, apenas 16 gols marcados. A média cai para 1,2 por jogo. Então, esse recorte do retorno fala muito mais do que o histórico do confronto entre essas equipes, né? Eu acho que é bem por aí mesmo, né? É muita diferença, realmente acompanha muito ruim do Botafogo no retorno, deixa todo mundo preocupado, o pessoal já até tá zoando aqui no chat, perguntando se a gente ainda vai perder tempo falando do Botafogo, é o líder ainda é o líder, é verdade. Então, assim, parece... Não dá para explicar, cara, eu não lembro, mesmo quando a gente falou daqueles times que perderam campeonatos, que estavam na mão, nenhum deles foi tão mal quanto o Botafogo foi no retorno, né? Obviamente que o retorno sempre foi ruim, mas 19º, 12 pontos em 13 jogos, tem um jogo a menos, mas se mantiver essa média aí, um jogo a menos vai ser no máximo um empate, né? Então, assim, bem difícil a situação do Botafogo. Me lembrou que o Trajano falando num poste de bola, acho que foi, falando se não era melhor ter ficado com o Caçapa antes de vir o Bruno Lage, e, cara, e parece que o Botafogo vai atrás do Caçapa agora, né, de volta, vai tirar o Lúcio Flávio, então, assim,
profético o José Trajano aí, nosso companheiro do UOL, falando essa questão aí que ele falou na época, e realmente acho que foi o último momento bom do Botafogo, né? Teve um momentozinho um pouquinho bom quando acabou de sair Bruno Lage, né? Engatou ali um pouquinho de jogo sem derrota, mas já emendou derrotas e derrotas que realmente abalam, né, a confiança dos jogadores, dos torcedores. Todo mundo tá pensando o que a gente tá falando aqui, né? Esse é o problema do Botafogo. Vai ter que ter muita força mental para sair desse buraco atual que realmente, cara, não sei o que falar, velho. Acho que vamos ver se vier o Caçapa mesmo, se ele vai conseguir trazer esse elenco ali para aquele melhor momento ali. Os últimos 5 jogos, né? Um empate e 4 derrotas. É engraçado pegar, né? Porque o Botafogo perdeu pro Flamengo e aí é aquela entrevista fatídica do Lage pedindo demissão, né? Aquele derrota para a equipe do Flamengo. Aí perdeu pro Atlético Mineiro. Aí perdeu para o Corinthians, situação incontrolável. Aí o Botafogo vai lá e empata com o Goiás, vence o Fluminense, fala, tá tudo tranquilo, as coisas vão melhorar, vence o América Mineiro, tá ótimo, empata com o Atlético Paranaense, tá, tudo bem, né? Mas a gente vai conseguir. Aí engata a sequência, derrota para o Cuiabá, né? Jogando no Rio de Janeiro, derrota para o Palmeiras, aquela virada que balança bastante, e a derrota para o Vasco, ela é pesadíssima. Assim como das coisas que só acontecem com o Botafogo, a gente cai nesse lugar comum, mas o Botafogo tem que tirar o jogo contra o Grêmio lá do Newton Santos, tem que jogar em São Januário, e aí é grama natural, aí o Soares joga, aí o Soares vai lá e mete 3, então, tipo, é o show do rebelde atrapalhando a vida do Botafogo, é impressionante, né? É o Cristiano Ronaldo tirando o treinador, é o show do rebelde fazendo o Soares jogar e decidir a partida. Então, tem coisa que realmente que... Mas vamos lá para os números, mais números aqui. Como eu falei, né? O Botafogo, o terceiro melhor ataque do Brasileirão, 51 gols, mas no retorno apenas 16, a média cai de 1,6 para 1,2. O Bragantino é o sexto melhor ataque do Brasileiro, 44 gols, média de 1,4, e a média que se mantém próxima ali no retorno, né? Tá em 1,28 gol por partida. O Botafogo agora tem a quarta melhor defesa do Brasileiro, né? Foi por muito tempo a melhor defesa do Brasileirão, agora é a quarta, 28 gols sofridos, imagina que levou 8 gols só nos jogos contra o Palmeiras e contra o Grêmio. Então mudou bastante, mas ainda tem uma média de 0,9 gol sofrido por jogo, 14 jogos sem sofrer gol, mas no retorno foram 17 gols sofridos, né? Uma média de 1,3 por jogo. O Bragantino tem a terceira melhor defesa do Brasileiro com 27 gols sofridos, um a menos que o Botafogo. O time de Bragança é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, média de 16,5 chutes por jogo, enquanto o Fogão aparece na nona posição com 13,6. A pontaria do Bragantino também é muito boa, né? O time é o time que mais acerta o alvo adversário, 5,6 chutes vão na direção do gol, e o Botafogo é o sexto com 4,9. Então o aproveitamento do Botafogo acaba sendo melhor, mas o Bragantino é quem mais acerta a baliza do adversário. Média de 7,3 escanteios para o Bragantino, é o time com mais escanteios no Brasileirão, e média de apenas 4,4 escanteios por jogo para o Botafogo. É o terceiro time que menos tem escanteio por partida. Posse de bola, vantagem para o time paulista, 56% contra 47,4% do Botafogo. E aqui não é um recorte só do momento ruim, né? Porque a gente já destacava ao longo do campeonato como o Botafogo tinha pouca posse de bola. E esse é um dos pontos, né, que é pouco sustentável. Ele ia muito bem quando os times atacavam e ele reagia. No momento que você vira líder, o time deixa de te atacar e você tem que propor o jogo. O Botafogo não está conseguindo fazer essa parte. O Bragantino é o segundo time mais faltoso do Brasileiro, média de 16,4 faltas por jogo contra 13,4 do Botafogo, que é o 15º time em faltas. Botafogo é o quarto time que menos levou cartões amarelos, 78, uma média de 2,43 por partida, enquanto o Bragantino já viu 92 cartões amarelos, média de 2,8 por jogo. Cartões vermelhos, 4 para o Botafogo até aqui e apenas 2 para o Red Bull Bragantino. Eu vou falar para você, vai dar empate esse jogo. Olha só. Eu vou ser mais ousado, vai dar Botafogo. Quebrando aí os paradigmas. Tem coisa que acontece com o Botafogo? Tem coisa que acontece com o Botafogo pro lado bom também. Eu acho que agora é o momento. Se ganhar do Bragantino, tem chance ainda de almejar. Se empatar, eu acho que já era. Mesmo só com empate, realmente precisa de uma resposta urgente. Eu acho que os jogadores sabem disso e eu não sei. Deu um feeling aqui agora. Baixou o santo aqui. E eu acho que vai dar Botafogo fora de casa aí, surpreendendo
o Bragantino, mas vai ser um jogão com certeza, um dos jogos da rodada. É isso, pessoal comentando aqui, o Carlos Nunes perguntou se é verdade sobre o Di Maria no Corinthians, que ele é de Lisboa, leu na net. Eu não tô sabendo de nada disso não, viu? Deve ter sido clickbait. O torcedor 034 até falou que o Corinthians está quebrado aqui, o pessoal até do chat já respondendo aí. E deixem likes, galera. Falei aí que o Botafogo vai ganhar, a gente está chegando perto do nosso programa. Estamos com 134 likes só, a gente botou a meta aí de 150, que era uma meta baixa, então ajude a gente a bater a meta aí. O pessoal tá falando que o Botafogo não ganha não, tá duvidando de mim. Acho que até o Bellatini deu uma duvidada também quando eu falei, mas é isso, a gente de vez em quando tem que arriscar no palpite também, não dá para ficar só na mesmice. Assim, não é completamente descabido, porque a gente vai olhar o Red Bull Bragantino, essa derrota que teve para o São Paulo também, era uma derrota que é um momento errado. O Bragantino tem bobeado nesse momento de decidir, falta às vezes um pouquinho de tamanho, né, pro elenco, de imaginar que ele está nessa disputa mesmo, que eu falei, essa coisa do Flamengo, do Palmeiras, de falar assim, não, essa área aqui eu entendo muito bem, eu posso fazer, então pode rolar. Quem sabe o Bragantino dá essa agitada, né? Mas o Botafogo dá essa agitada, eu não tô conseguindo acreditar nisso. Então, por isso que eu acho que o empate é um ótimo resultado pro Botafogo. Eu acho que é isso. Botafogo só não pode ter outra derrota, né? Se tiver outra derrota, se for outra virada, então, cara, realmente muito complicado. Vamos ver também quem que vai treinar o Botafogo, né? Tá aí já. Será que vai o Lúcio Flávio? Já falaram que o Lúcio Flávio não vai, tá? É isso. O setorista do Botafogo tá igual você agora, Bellatini, na época do São Paulo. Deve estar sem dormir também, porque cada hora é uma história. O time em vem crise. Gente, não vem. Vamos ver o que vai acontecer. Você sabe que é engraçado porque é o seguinte, né? Nem todo setorista torce para o time que ele acompanha. É normal isso, né? Mas, inevitavelmente, o setorista acaba torcendo para o time que ele acompanha, porque você trabalhar num time em bom momento é extremamente mais fácil do que tá em crise, cara. O seu telefone não para de tocar, é um problema atrás do outro. Então, de uma forma ou de outra, o setorista torce, né? Ou é o time do coração dele de fato, ou então ele simplesmente torce porque ele quer ter uma vida um pouquinho mais sossegada. Conseguir sair com a família faz bem, né? É isso, faz bem, né? Faz bem. Vamos ver se o Botafogo consegue dar uma folga aí pro setorista do Botafogo aí, do UOL. Mas vai ser difícil. Eu botei aqui vitória do Botafogo, mas eu acho que vai ser difícil. O torcedor 034 falou que acha que o Botafogo vai ganhar no primeiro tempo. Quem sabe um 3-0, um 3-1 no primeiro tempo? Pode ser. Já pensou? Tá difícil, acontece.